Aula de número 5, curso Verbo. Estamos em classes gramaticais e hoje veremos aí a locução verbal e o tempo composto. Não se inscreveu no canal? Se inscreve aí. As aulas estão te ajudando, o canal está te ajudando. Nada mais justo do que você retribuir. Como? Se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando nas redes sociais, dando joinha nos vídeos ou me seguindo nas redes sociais. Mas, sobretudo, se inscrevendo no canal, tá? Pois bem, locução verbal. O termo locução não é desconhecido do nosso curso. Não tem como trabalhar classes gramaticais sem falar em locução. Nós já estamos na nossa 6ª classe de palavras e nós já falamos em locução, né? A locução é o conjunto de duas palavras ou mais que equivale a uma classe de palavras. Nós já vimos a locução adjetiva e a locução pronominal. Eu vou resgatar aqui a locução adjetiva. Amor de mãe. O que significa aquele de mãe ali? Significa maternal, que é um adjetivo. Então eu tenho ali uma locução adjetiva. Duas palavras que equivale a uma classe de palavras. A classe de palavras adjetivo. Pois bem, a locução verbal vai ser aí o conjunto de verbos que equivale a um único verbo. Tá? Então eu tenho ali eu estou estudando para concurso. Esse estou estudando equivale a estudo para concurso. A mesma coisa. Equivale, desculpe, eu estou estudando para concurso equivale a eu estudo para concurso, quase a mesma coisa. Pois bem, pessoal, esse estou, na locução verbal, a gente chama de verbo auxiliar. Ele é um verbo conjugado, de modo que, se não tivesse aquele eu ali, eu saberia que é eu, porque o final do verbo me garante isso, que é a primeira pessoa. Eu estou, não pode ser tu estou, ele estou, a gente já viu isso, né? E esse estudando a gente chama de verbo principal, o segundo verbo, tá? Que no caso aqui é um verbo no gerúndio. Isso aqui me garante a locução verbal. Pois bem, estou estudando equivale a estudo, mas equivale, tá? Não tem o mesmo sentido. Dizer eu estudo para concurso não tem o mesmo sentido que eu estou estudando para concurso, tá? Eu estudo para concurso dá uma ideia mais estática. Olha esse estudando aqui no gerúndio, que é um verbo que expressa aí, né? O verbo no gerúndio expressa continuidade, ação inacabada, em andamento ainda, tá? Então tem, de certa forma, sentidos diferentes aqui. O sentido que eu quero passar. Senão, não teria o porquê usar a locução verbal. Usaria só o verbo, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que os dois verbos da locução verbal são importantes para formar o sentido que eu quero passar. De modo que se eu falar só um, vai perder o sentido, né? Ó, eu estou para concurso, eu estudando para concurso. Perdeu o sentido. Por quê? Porque esses dois verbos aqui, né, passam aí ações simultâneas e dependentes uma da outra. Eu preciso dos dois verbos, né, para passar o sentido que eu quero passar, tá? A locução verbal, ela é composta por completo aí de verbo auxiliar, que pode ser o ser, o estar, o ter, o haver, fazer, ir e outros verbos, reticências. Mas principalmente o próximo verbo, que a gente chama de principal, ele vai estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Isso aqui vai me garantir a locução verbal de fato, tá? Olha o exemplo com o infinitivo. Os transeuntes tentaram salvar o pedestre, tá? Tentaram verbo auxiliar e salvar verbo no infinitivo. Exemplo com particípio, João foi investigado pela polícia. Foi ao verbo ser, auxiliar, investigado, verbo no particípio. Estão ajustando os horários, estão é o verbo auxiliar e ajustando o verbo no gerúndio, tá? Mas percebam, e a gente viu isso, né, tá, nas aulas, acho que foi na aula passada, né, os transeuntes tentaram salvar o verbo no infinitivo, ele passa a ação em si, né? É a ação propriamente dita ali. E o verbo no particípio, ele dá a ideia aí de processo encerrado. João foi investigado, ele já foi, já passou. E o verbo no gerúndio, processo em andamento, como a gente já viu. Estão ajustando os horários, né? Eles estão, está em andamento ainda, não terminou como aqui no verbo no particípio. Então esse segundo verbo, ele
com certeza, ele é muito importante aí para a locução verbal, assim como o primeiro, embora seja chamado de auxiliar, tá? Olha aqui o que acontece. O verbo auxiliar, dentro da locução verbal, ele vai me dizer aí as flexões da locução verbal. O tempo, a pessoa, o modo, porque ele é um verbo conjugado, como a gente viu. E o infinitivo, o gerúndio, o particípio, o verbo principal, né, ele vai me dizer aí o significado propriamente dito da ação praticada. Olha o exemplo, João foi investigado pela polícia. Foi, me diz o tempo, pretérito perfeito indicativo, me diz a pessoa, é ele foi, terceira pessoa. E me diz o modo indicativo, como a gente já viu, né? E o investigado é investigar. Que significado tem essa locução verbal? Né? Investigar, seguir pistas, vestígios, é isso que significa investigar. Então o verbo aqui, né, numa dessas três formas, vai me dizer aí o significado propriamente dito da locução verbal inteira. Um verbo precisa do outro para que eu passe o que eu quero passar de fato. Tá? Atenção, a locução verbal pode ser formada com a preposição no meio. Ele estava a investigar o carro. Né? O caso, desculpe. Uma expressão mais lusitana, né? Lá em Portugal que eles falam mais assim, com um A ali, antes do infinitivo. E ele acabou de sair, também é uma locução verbal, com o D e ali com o A. Tá? Pode acontecer. Outra atenção é que a locução verbal é formada aí com esses principais verbos, ser, estar, ter, haver, fazer, ir, mas ela pode ser formada com outros verbos também, poder, dever, querer, deixar de, voltará, continuará. Os últimos aqui vai resultar numa locução verbal com a preposição no meio. Agora prestem atenção nos verbos ter e haver aqui, que é daqui que vai sair os tempos compostos, pessoal. Nós estudamos até agora os tempos simples, que são aqueles conjugados, né, com um verbo só. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Então nós temos o pretérito mais que perfeito simples, que nós já vimos, mas nós temos os tempos compostos também, tá? Formados aí com os verbos ter e haver. Eu consigo conjugar qualquer verbo da língua portuguesa de forma composta. Olha aqui, ó, eu tinha cantado, eu havia cantado. E toda a conjugação aqui do verbo cantar. Agora de forma composta. Posso pegar qualquer verbo, colocar o verbo ter na frente, o verbo haver na frente e conjugar aí na sua forma composta. A gente vai ver lá na aula 11 a formação dos tempos compostos, mas eles existem. Os simples, que a gente já viu, e os compostos, que a gente ainda vai ver. Então o tempo composto é formado de verbo ter e haver, ter ou haver, né? Mais um verbo no particípio, igual a tempo composto. Tá difícil? Não é difícil. Vamos esclarecer melhor ainda. O tempo composto é verbo ter ou haver mais particípio. Tá? Só particípio. A locução verbal é particípio, infinitivo e gerúndio, como a gente já viu. Então eu tenho cantado, pretérito perfeito composto do indicativo. Houvesse vendido mais que perfeito composto do subjuntivo. Tá? E a locução verbal é qualquer verbo, inclusive ter e haver, mais infinitivo, gerúndio e também particípio. Portanto, eu posso dizer aqui que tinha assumido e havia saído é locução verbal e também é tempo composto, segundo a explicação que está aqui. Mas eu não posso dizer que isso aqui é tempo composto. Não é tempo composto. É só locução verbal. Porque o verbo aqui é ser e aqui é estar. Né? Não é ter e haver, embora os verbos estejam no particípio aqui, agredido e parado. Mas não é ter e haver, então não é tempo composto, é só locução verbal. E aqui eu posso dizer que a locução verbal é tempo composto. Aqui não tem nem o que falar, né? Ó, é verbo ter, mas o verbo está no infinitivo e ali eu tenho um D. Então é só locução verbal, com certeza. Atenção, tinha sido ameaçado, havia sido ameaçado, tá? São formações aí do tempo composto na voz passiva. A aula que vem é sobre vozes verbais. A gente já vai entrar nesse assunto, então não vou falar disso agora, tá? Agora, aproveitando a deixa, já tenho propriedade diante de tudo que eu ensinei para mostrar isso aqui para vocês. Aquela velha pergunta que me fazem, dúvida de muitos alunos, e é bem fácil. Professor, o certo é tinha impresso, tinha imprimido, foi impresso, foi imprimido. É a dúvida de muitos de vocês. É fácil aqui. Pessoal, verbo ser e estar,
eu uso com verbos no particípio irregular, final suito. Ter e haver eu uso com verbos no particípio regular, final ido e ado. É bem fácil. Se eu tiver verbo ser e estar, eu coloco depois no particípio irregular. Se eu tiver verbo ter e haver, eu coloco depois no particípio regular. Aí os finais estão aqui. Olha os exemplos. O documento foi impresso, verbo ser. O documento estava impresso, verbo estar. O documento foi aceito, verbo ser. O documento estava aceito, verbo estar. Por que eu não posso colocar aceitado aqui, nem aqui? Porque é verbo estar e verbo ser, tá lá, né? Aceitado eu uso com ter e haver, tá, pessoal? É fácil, não é difícil. Olha o exemplo aqui. Ele tinha imprimido o documento, verbo ter, particípio regular, final ido e ado. Tá certíssimo. Ele havia aceitado o documento, agora eu uso aceitado, porque o verbo é haver. E com haver eu uso com o particípio regular. Tá? Final ido e ado. Não é difícil, é que as pessoas se enrolam bastante. Aí tem umas exceções que a gente vai ver. Pode ser que seja por causa disso. Mas é exatamente o que está aqui no quadro. Tá? É bem fácil. Vamos exercitar? Vamos. Eu vou dar um pause e vocês vão colocar aqui no meio. Os verbos estão aqui no final. Aí tem que ver se tem regular, irregular, né? Bota ali. Tá? Para vocês pensarem um pouco. Vou contar até 5. Vocês dão um pause e resolve, a gente já vai corrigir. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, fácil, né? O verbo aqui é aceitar. Particípio, né? Aceitado e aceito. Tem os dois particípios regular e irregular. O verbo é ter, então é óbvio, tinha aceitado. Aqui o verbo aceitar também, só que o verbo é ser, então foi aceita. Acender. Tem particípio regular e irregular? Acendido e aceso. Tem. É verbo haver, então é acendido. Ele havia acendido o fogo. Né? Aqui é verbo estar, o verbo é acender. O fogo foi aceso. Agora é o particípio irregular. O síndico foi, verbo eleger. Eleito é verbo ser, pessoal, não é elegido. Não é verbo ter e haver, né? Verbo ser, particípio irregular, eleito. Ele tinha, e aí, dizido? Ou é verbo ter dizido? Dito. Opa! Ele havia coberto. E ele tinha escrito. E agora, professor? Tudo ter e haver? Por que não é o regular? Porque a gente viu na aula passada que coberto, dito, escrito e feito só tem a forma irregular. E aí tem que se ligar nisso. Porque se vocês escreverem dizido, cobrido e escrevido, aqui está errado. Esses verbos só têm a forma irregular. E é aí que vocês têm que ter o cuidado para não errar. Tá? Mas não é difícil, é fácil, né? E encerramos aqui a nossa aula, né? Nossa próxima aula sobre vozes verbais. E a mim só me resta, além de agradecer, é claro, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Tá ok, pessoal? É isso aí.